Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Sente-se, acomode-se, fique à vontade. Pegue o seu caderno, seu lápis e borracha que hoje nós vamos aprender e nos divertir muito. Eu sou a professora Renata Barbosa, então agora vamos ver qual é o nosso eixo da aula de hoje. Então agora é hora de estudar! Todos nós sabemos que a leitura e a escrita são muito importantes para a comunicação. Na aula de hoje, vamos aprender que os portadores de textos, conhecer eles, a linguagem não verbal, produziremos também uma receita deliciosa. Vamos observar o que são os portadores de texto no quadro. Os portadores de texto são suportes que apresentam diversos gêneros textuais. Você já leu uma revista e dentro dessa revista, por um acaso, você achou alguma receita? Você já leu jornais? E gibi? Gibi você já leu, não? Tenho certeza que sim. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos nossos suportes, aqui no quadro. O nosso primeiro suporte é uma revista. Dentro da revista, nós temos várias matérias super importantes. Nessa daqui, o que nós temos primeiro? Um menininho que está olhando esse bolo delicioso que provavelmente ele está com muita vontade de comer. Essa revista traz textos que são como ensinar as crianças a comer direito. Vamos ver qual é o nosso próximo suporte. A cigarra e a formiga. Nesse gibi, nós temos vários textos sobre a cigarra e a formiga, a forma que elas se divertiram, todas as histórias delas, são várias histórias em quadrinhos sobre essas duas personagens. No nosso próximo suporte, nós temos um jornal. Geralmente, toda a cidade tem o seu jornal. Esse daqui é um jornal da escola. Nos jornais, nós trazemos vários tipos de texto. São suportes textuais para poder verificar quais são esses assuntos para todo mundo ficar inteirado. Por isso que é muito importante esse tipo de leitura. Agora é hora de produzir. Vamos observar essa imagem junto comigo. Analisem todos os detalhes. Pensem e respondam para mim sobre o que você acha que nós vamos escrever. Onde você acha que nós estamos? Em qual parte da casa você acha? Qual cômodo da casa você acha que nós estamos aqui nessa imagem? Isso mesmo, na cozinha. Talvez a melhor parte da casa, não é verdade? E o que essa família está fazendo? Eles estão comendo? Não, eles estão preparando. Eles estão preparando alguma receita, alguma coisa para eles comerem. E falando nisso, qual é a sua comida favorita? Aquela que só de você pensar já dá água na boca. Salada de frutas, peixe, sanduíche, tapioca. Vocês já pararam para pensar como essas comidas deliciosas são feitas? Em casa, pela mamãe, pela vovó ou até mesmo no restaurante? Existe um gênero textual exclusivo para isso. Um tipo de texto que trabalha esse tipo de comida. Você sabe qual é esse gênero? Pensa comigo. Quem falou receita acertou.
Muitas pessoas têm cadernos e livros de receita. Atualmente, é mais comum fazermos essa pesquisa na internet. A receita é um gênero textual instrucional. A finalidade dela é para ensinar a fazer uma comida. Você quer saber fazer como saber fazer algum tipo de comida? Um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, você vai lá no livrinho de receitas ou até mesmo na internet. Então, aqui nós temos uma receita de vitaminada de banana, onde nós temos o título da nossa receita. O título, ele vem trazendo o nome do alimento. Depois disso, nós temos os ingredientes, que vai trazer para a gente quais são os ingredientes que nós vamos usar nessa receita. O que nós vamos precisar para poder fazer aquela comida que a gente tanto quer. E nós temos o modo de fazer, que é a parte instrucional do texto. Ele vai trazer as informações direitinho para você fazer essa receita. Como você vai fazer, quais ingredientes você vai colocar, de que forma, qual a ordem e quanto tempo vai demorar para essa receita ficar pronta. Essa é a base do nosso texto, receita. O título, os ingredientes e o modo de fazer. Nós vamos fazer a vitaminada de banana. Nós vamos precisar, quais são os ingredientes? Leite, banana cortadinha e açúcar. O nosso modo de preparo é super simples. Nós vamos colocar o leite no liquidificador. Cuidado para não melar nadinha. As bananinhas que já estão cortadas, com a ajudinha aqui, ó. Coloque um pouco de açúcar. Açúcar é a gosto, né? De acordo com o seu paladar. E aí, bata por 15 segundos. Agora que nós já terminamos de bater, é só colocar no copo e se deliciar. Faça em casa com a ajuda do papai e da mamãe. E vamos agora para o nosso exercitando. Leia o texto abaixo e responda. Tapioca simples. Ingredientes: uma xícara de goma de tapioca, uma colher de sopa de manteiga. Modo de preparo: leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e espere esquentar bem. Enquanto isso, peneire a goma num prato e misture com sal. Despeje a goma peneirada na frigideira. Espalhe por toda a superfície até ficar firme. Passe manteiga e sirva. Questão 1. Qual a finalidade do texto receita? Letra A. Contar algo. Letra B. Divertir alguém. Letra C. Ensinar algo. Letra D. Informar algo. Questão 2. Quais as partes do gênero receita? Letra A. Ingredientes e creme. Letra B. Modo de fazer e título. Letra C. Título e ingredientes. Letra D. Título, ingredientes e modo de fazer. Questão de número 3.
O texto apresenta uma linguagem não verbal. Ele permite afirmar que... Vamos olhar a imagem. A criança adora melancia. Letra B. A criança está comendo morango. Letra C. A criança gosta de morango. Ou letra D. O melão é a sua fruta preferida. Olhando essa imagem, fazendo a leitura não verbal, qual dessas opções é a correta? Nós vamos dar um tempinho para você resolver essas questões. Vocês são muito inteligentes, com certeza vão resolver rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.
Deu tempo de fazer tudinho, né? Com certeza vocês acertaram. Vamos ver na tela quais são as nossas respostas. Leia o texto abaixo e responda. Tapioca simples. Ingredientes: uma xícara de goma de tapioca e uma colher de sopa de manteiga. Modo de preparo: leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e espere esquentar bem. Enquanto isso, peneire a goma num prato e misture com sal. Despeje a goma peneirada na frigideira e espalhe por toda a superfície até ficar firme. Passe manteiga e sirva. Nossa questão diz: qual a finalidade do texto receita? A letra A, contar algo? Você acha que nesse texto está contando algo para você? Letra B, divertir alguém? Letra C, ensinar algo? Ou letra D, informar algo? O que você acha, criança? Com certeza você marcou a letra C. O texto receita está ensinando a fazer algo, a fazer uma comida deliciosa. Questão de número 2. Quais as partes do gênero receita? Letra A. Ingredientes em creme? Você acha que tem creme no texto, no gênero receita? Letra B. Modo de fazer e título? Eu acho que está faltando algo aí, hein? Letra C. Título e ingredientes? Também está faltando alguma coisa. A letra D é a letra correta. Título, ingredientes e modo de fazer. No título vem o nome da receita. Nos ingredientes, o que nós vamos precisar para fazer aquela deliciosa receita. E o modo de fazer, como nós vamos fazer essa receita. O texto apresenta uma linguagem não verbal. Ele permite afirmar que esse texto, essa imagem é o nosso texto. Letra A, a criança adora melancia? Letra B, a criança está comendo morango? É um morango que ela está comendo aqui? Você acha que é um moranguinho? Letra C, a criança gosta de morango? Letra D, o melão é sua fruta preferida. Isso não é um melão. Letra A criança adora melancia. É o que diz essa imagem pra gente, é o nosso texto não verbal. Muito fácil, né, crianças? Eu tenho certeza que você acertou todas as questões. E agora vamos para o resumo do conteúdo. Vamos enfatizar os conteúdos trabalhados na aula de hoje. Vamos para o quadro. Os portadores de textos são suportes que apresentam diversos gêneros textuais. E quais foram os suportes que nós vimos hoje? A revista, o gibi, que é o preferido de vocês com certeza, e os jornais. Estamos cheios de informações interessantes, não é mesmo?
Então agora vamos para as nossas considerações finais. Crianças, em nossa aula de hoje, aprendemos a ler a linguagem não verbal em diferentes suportes como jornais, gibis, revistas. Conhecemos um gênero novo, receitas. Espero que essa aprendizagem tenha sido de uma forma muito gostosa e muito divertida. Eu amei estar com vocês. Lembrando que a aula de hoje acabou na TV, mas ela continua em casa, com a ajuda do papai e da mamãe. Estudem e até a próxima aula. Tchau!